E agora a gente vai falar então com o Rafael Spaca, que está com um livro novo, ele é um pesquisador, um cinéfilo inveterado, e é um livro sobre os filmes, o legado cinematográfico dos Trapalhões. Vamos lá. Rafael, tá aí? Opa, boa noite, Marco. Um prazer falar com você. Joia, querido. Então, Rafael, conta pra gente, fala um pouco da tua carreira, dá-se uma mini bio, uma mini biografia tua e fala pra gente desse livro, como é que surgiu a ideia desse livro. Primeiro, diz o nome pro pessoal, se bem devagar, o pessoal memorizar e poder procurar o livro. Eu sou radialista, pesquisador cultural e escritor agora, né? Estou escritor. Esse livro dos Trapalhões, o Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu, é o meu 5º livro, né? Eu já lancei um livro a respeito do Rubens Francisco Luchetti, já lancei um livro infantil, já lancei a coletânea de imagens e textos da Vanessa Alves, uma expoente da Boca do Lixo, e uma compilação das entrevistas... Vale dizer? Oi? Preciso fazer um pouquinho de propaganda pra mim mesmo, tá? Não leva mal. Eu não entendi. Eu disse que esse livro da Vanessa Alves contou com uma participação minha, então eu queria também fazer uma ilustre e brilhante participação, diga-se de passagem. Obrigado, adoro quanto mente, querido, adoro. Vamos lá. E aí, agora estou lançando esse livro dos Trapalhões, que é o resultado de 4 anos de pesquisa, entrevistando técnicos e artistas, e os 2 remanescentes dos Trapalhões, o Renato Aragão e o Dedé. Mais de 130 entrevistas, é isso, né? Isso, para ser mais exato, 132, né? Uau! E eletricista, figurinista, figurante, dublê... Diretor de fotografia, diretor... Todo mundo que eu consegui encontrar e que se dispôs a falar comigo, concedeu essa entrevista, e esse livro foi lançado no dia 18 e já está dando uma boa repercussão entre os leitores. E me diz uma coisa, querido, assim, eu sempre gosto de perguntar, quando eu entrevisto alguém, assim, a primeira memória que essa pessoa tem relacionada ao assunto específico. Então eu vou jogar essa pergunta para ti. Diz pra gente qual é, assim, quando pensa nos Trapalhões, o cinema dos Trapalhões, me conta, assim, que idade tu tinhas, a imagem que vem na tua cabeça, que idade tu tinha, qual era o filme, onde é que tu estavas, foi na TV, no caso de uma reprise, ou primeiro tu conheceu os filmes dele pelo cinema mesmo, e me fala sobre isso, por favor. Olha, foi no cinema, né? Foi em 1986, eu tinha 6 anos, fui assistir Os Trapalhões do Rei do Futebol, né? Do Carlos Manga. Isso, do Carlos Manga. Eu gosto muito de futebol, eu gosto muito dos Trapalhões, então pra mim foi um programa fantástico aquele. E depois não parei mais, assim, né? Assistia na televisão, comprei as fitas VHS, depois os DVDs, assisto, se possível ainda, quando tiver reprise, eles de novo na televisão. Eu gosto muito dos filmes dos Trapalhões, eu acho que tem uma riqueza muito grande todos esses filmes, e me incomodava sobremaneira o fato da importância que eles têm no cinema, nesse panorama. Não tem um registro oficial, diríamos assim, né? Exato, né? É um absurdo. Eles chegaram a ter 6 das 10 maiores bilheterias, eles lançaram mais de 30 filmes, e não teve um cara que chegou e falou, vou escrever sobre os Trapalhões, né? É porque estamos no Brasil, um país sem memória, sem vontade de aprender, sem vontade de valorizar as pessoas que dele fazem história. Exatamente. Uma coisa interessante, até te interrompendo um pouquinho, é que, claro que existem várias listas, né, de sucesso de bilheteria, até porque nos anos 70 era muito difícil a contagem oficial, né? Tem filmes aí que supostamente tem um número oficial de que supostamente levaram 2 milhões de pessoas aos cinemas e levaram 5 milhões, por exemplo. Mas, assim, de algumas pesquisas que eu fiz, tipo assim, dos 30 filmes brasileiros mais vistos de todos os tempos, 15 foram estrelados pelo Renato e o Dedé. Né, porque só a partir do Trapalhando Planalto dos Macacos que entrou o Mussum, e só a partir do Guerra dos Planetas que entrou o Zacarias. Né? E de todas as comédias brasileiras já feitas, cerca de 15
também são com Dedé com Dedé Santana e com o Renato Aragão, e depois com os outros né, com o grande Zacarias e o grande Mussum. Então, quer dizer, olha que coisa, né? E fizesse esse resgate. Me conta como é que foi de encontrar as pessoas, que várias delas estão aposentadas. Como é que foi? Um indicava o outro quando entrevistava? Como é que era? Eu comecei a pesquisar nas fichas técnicas, né? Uhum. Então eu comecei a pesquisar com um filme mais antigo, já com esse receio de a pessoa ou não estar mais viva, enfim. Né? Quanto mais antigo o filme, menor a chance dessa pessoa ser encontrada. Uhum. Então eu comecei com os filmes dos anos 60, 70, né? E fui subindo. E à medida que eu ia encontrando uma pessoa, eu perguntava para essa pessoa se ela tinha conhecimento de algum outro profissional que ela tenha trabalhado. Às vezes isso acontecia, às vezes não, mas essa rede de contatos ela foi aumentando de forma... exponencialmente. Muito assim, com essa colaboração, né? Esse livro é uma construção coletiva, porque todas essas pessoas que falaram comigo acreditaram em mim, acreditaram nesse trabalho, acreditaram nessa pesquisa, acreditaram na importância de ter esse livro publicado, e eu sempre falo isso nas entrevistas, né? Eu sou muito grato a essas 132 pessoas que se dispuseram, e além de ter falado comigo, muitas dessas pessoas disponibilizaram o baú, o seu acervo, e cederam fotos, imagens raras, inéditas dos Trapalhões, e compõem 2 álbuns dentro desse livro. Que maravilha! E me diz uma coisa, qual é o filme dos Trapalhões que mais gostas? O mais badalado é o Saltimbancos Trapalhões, né? E realmente gostas bastante desse filme também? Qual? Esse é o teu favorito também? É um dos favoritos, sim. Eu gosto muito dele também. Como musical, é um belo musical, né? Você tem um time ali de primeira, Ivan Lins, Chico Buarque, Luiz Henrique Bacalhau, né? O argentino. Exatamente. E tem um grupo em perfeita sintonia. Parece que aquelas músicas nasceram mesmo pros Trapalhões, né? Apesar de ser uma peça muito antes. No caso, o meu favorito é o Cangaceiro Trapalhão. Eu acho um belíssimo filme. E logo em seguida, aquele filme que foi dirigido pelo Dedé e pelo grande Vitor Lustosa, que é o Mágico de Oroz. Eu acho os Trapalhões e o Mágico de Oroz maravilhoso. E sem o Renato Aragão, eu adoro também, dirigido pelo Dedé Santana e pelo Vitor Lustosa, eu adoro a Trapalhão da SWAT. Acho uma neo-chanchada maravilhosa, assim. E me diz uma coisa, cronologicamente, qual foi a primeira pessoa que entrevistaste desse grupo aí que trabalhou com os Trapalhões? Qual foi a primeira pessoa? Assim? Não estou dizendo que é a primeira pessoa que esteja no livro, né? Mas a primeira pessoa que daqui a pouco te ajudou a deslanchar. Vamos ver. Essa pergunta, agora você me pegou, eu confesso que eu não lembro não, mas deve ter sido a atriz Neila Tavares, que trabalhou com eles lá atrás, nos primeiros filmes. Eu acho que ela trabalhou, ela tá no Bongo Vagabundo, eu acho, não tá? Isso, do Vitor, isso. Minha memória não me ajuda não, mas eu acho que foi ela assim a primeira, e aí a partir dela eu comecei a aumentar o número de pessoas que eu ia encontrando. Eu tava pegando antes, a questão de uma semana, uma lista de filmes de comédias brasileiras de maior bilheteria, né? Claro, de novo, existem dúvidas aqui qual a lista que a gente deve realmente acreditar, né? Porque, na verdade, não se vê pela renda. No Brasil se vê pelo número de pessoas que supostamente pagaram para ver, né? Então, a primeira comédia brasileira de maior bilheteria foi Dona Força dos Maridos. A segunda supostamente teria sido aquele filme de 1960 com o Amácio Mazzaropi, o Jeca Tatu. A terceira, Se Eu Fosse Você 2. E já quarto lugar, o Trapalhão nas Minas do Rei Salomão, com quase 6 milhões de pessoas levadas. Tem logo depois os Saltimbancos, os Trapalhões na Guerra dos Planetas, e aí vai. E o interessante é que o interesse, assim, a curiosidade pelos filmes deles não acaba, né? Tanto que nos últimos anos até estrangeiros descobriram o Planalto dos Macacos e o Guerra dos Planetas.
e esses filmes estão circulando bastante no exterior aí. É legal isso que você falou, porque eu me recordo quando criança e adolescente, as pessoas, os meus colegas tinham vergonha de dizer que gostavam dos Trapalhões. Como dissesse que aquilo era um cinema menor, né? E é engraçado porque tem muita gente que fica arrotando, falando eu gosto de Glauber Rocha, mas não sabe nem quem é Glauber Rocha, né? Sim, ou muitas das pessoas que dizem que adoram até dormiram da metade pro fim dos filmes. Exato, né? Porque ele quer passar um verniz que na verdade não tem, né? E isso, várias pessoas, na música isso acontece muito, né? Com a música dita brega e romântica, né? Enfim, o que é popular sempre foi pichado no Brasil, e os Trapalhões hoje, eles estão virando cultos, assim, as pessoas têm reconhecido e têm valorizado o trabalho desse quarteto. E os filmes não param de ser reprisados, né? Então, quer dizer, tem gente que literalmente nasceu nos últimos 10 anos, 8 anos, que está descobrindo eles agora. Exato. E essa descoberta ela é sadia, porque antes dos Trapalhões, quem produziu filmes para criança e para família? E depois dos Trapalhões? Ninguém. E com uma regularidade como eles, 2 por Exato. ano, É jamais, um caso único. É um caso único no Brasil. E interessante, eu acho também o seguinte, eles obviamente competiam, os filmes Trapalhões competiam com, eu me lembro na época que foi lançado Caçadores da Arca Perdida, Caçadores bateu eles na bilheteria, mas eles foram tipo assim, logo atrás. Então eles concorriam com filmes literalmente com 50 vezes o orçamento, né? E eles competiam de igual para igual. O pessoal, muita gente, as pessoas até com menos dinheiro, até daqui a pouco ficavam assim, será que eu vou ver esse filme de Hollywood ou vou ver esse filme de Trapalhões? E muitas das pessoas optavam pelos Trapalhões, né? Isso eu acho uma coisa muito interessante, e isso está citando também, falasse agora que o que é popular no Brasil não pega bem, né? Tem aquela frase do Antônio Carlos Jobim, né? Que sucesso a pior coisa que pode fazer, tipo assim, no Brasil é ter sucesso, né? E acho que tem tudo a ver com isso. Eu me lembro, por exemplo, também, Rafael, que eu acho que o primeiro filme deles que foi realmente elogiado foi o filme baseado no Alto da Compadecida, filme que o Roberto Farias dirigiu para eles. Eu me lembro também que o Daniel Filho dirigiu, o Cangaceiro Trapalhão, foi também elogiado, mas era assim uma exceção. Os críticos tinham a tendência de, até se tivessem que elogiar, vamos dizer, o Cangaceiro Trapalhão, elogiavam pedindo desculpa, sabe, dizendo tipo assim, esse filme até é bom, apesar de ser dos Trapalhões, né? O preconceito que eles sempre enfrentaram foi gigantesco. E o senso de ridículo, você vê que não tem limite, né? Esse do Alto da Compadecida, o próprio Renato fala isso no livro, ele fez um filme para os críticos mesmo, para agradar os críticos, mas não agradou a plateia, porque foi um filme que não tinha o conceito dos Trapalhões, né? E aí ele falou, não, eu tenho que fazer o filme que eu nasci para fazer. E voltou depois dos Trapalhões do Alto da Compadecida a fazer aquele cinema mais solto, mais irreverente, mais iconoclasta. É interessante também citar que o próprio Ariano Suassuna considera essa a melhor adaptação cinematográfica dessa obra dele. Considera bem melhor que até a mais recente e tudo mais que o Guel Arraes fez. Isso eu acho também bem interessante. E uma coisa que eu sempre gostei neles também era de dar esse viés, não vou usar pejorativamente a palavra, mas de certa forma mambembe, né? Com esse sabor assim descontraído para obras internacionais. Por exemplo, né, o Planalto dos Macacos começa satirizando Tubarão e depois, obviamente, o Planeta dos Macacos. E não só, obviamente, na Guerra dos Planetas, obviamente Guerra nas Estrelas, mas Cinderela e Trapalhão, obviamente, né, o Conto Imortal Cinderela, e o Casamento dos Trapalhões homenageia, de certa forma, aquele filme Noivas para Sete Irmãos. Exatamente. E, é uma forma que, assim, a lógica deles se você não pode com eles, ria deles. Então é isso.
E conta, assim, pra gente, qual foi o filme dos Trapalhões que tu mais viste? Eu acho que talvez seja os Trapalhões e as Minas do Rei Salomão, que é o que teve, acho que, mais reprise também na televisão. Mas no DVD é eu o mais gosto de visto assistir até hoje todos. deles, né? Exato. E me diz uma coisa assim, como é que fizesse, assim, porque sempre teve essa aura, né? Até eles oficialmente se separaram, até que deu o Renato Aragão foi fazer na Arca de Noé, o Trapalhão na Arca de Noé, que ele fez com o Sérgio Malandro, e até uma prestação pequenininha no final da Xuxa, e daí na mesma época daí a Bemusa, né, que era a produtora do Dedé, Mussum e Zacarias, se juntou e fizeram aquele filme que eu adoro, que é o Atrapalhando a SWAT. Como é que foi para lidar com esse lado meio polêmico de guerra de egos e tudo mais, assim, o pessoal se abriu assim para ti? Como é que foi? Eu sei que tivesse umas 3 horas de papo na própria casa do Renato Aragão, mas como é que foi lidar com isso, assim, conversar sobre isso, assim? Essa conversa é uma conversa tabu com eles, né? Eles não gostam muito de tocar nesse assunto, mas como jornalista, né, e esse trabalho exerceu essa verve jornalística em mim, eu tive que perguntar. E o Renato, investigativo, né? Exato, e o Renato disse que ele, de tão magoado com esse episódio da separação, ele nunca assistiu na vida dele Atrapalhando a SWAT, né? É mesmo? Tamanha tristeza dele em relação a esse período na vida dos Trapalhões, né? Ele relata isso em livro. Eu perguntei, né? Falei, qual que é o melhor? Quem fez melhor? Ele falou, pô, eu não assisti o outro. E ele não teve nunca a coragem de assistir, tamanha tristeza que ele teve em relação a esse episódio da separação. O bacana que eu acho que aconteceu foi que logo depois desse, quando eles fizeram os Trapalhões e o Mágico de Oroz, né, foi dirigido pelo Dedé Santana e do Vitor Lustosa, que haviam dirigido o filme só com o Dedé, Mussum e Zacarias, né? Quer dizer, foi, de certa forma, tem alguma coisa, tipo assim, é uma metáfora praticamente, né? Porque daí eles voltaram e fizeram depois mais filmes juntos. Porque não tinha sentido essa separação, né? Era uma coisa triste, lamentável, não tinha lógica, não tinha cabimento. O bacana mesmo, né? Apesar de você considerar Atrapalhando a SWAT legal, e a grande maioria dos fãs dos Trapalhões não gostam nem de um nem do outro filme que eles fizeram separados, a graça, o encanto era os 4 juntos, contracenando juntos, né? E felizmente eles voltaram, e essa equipe, né, que voltou a filmar depois, foi uma bandeira branca levantada dizendo, vamos dar as mãos e continuar fazendo o que a gente sabe fazer melhor, para não frustrar a expectativa tanto deles, pessoal, quanto do público também. Ô Rafael, boa noite. É uma associação até, né? Os Trapalhões e o Mágico de Oroz é uma associação entre a RA Produções, a Renato Aragão Produções, e a Bemusa, né? Eu me lembro que eu fiquei bem feliz na época, quando eu vi o filme. Ô Rafael, desculpa, o Marco Antônio, João Alckmin, eu gostaria de te fazer uma pergunta. E a tão propalada arrogância do Renato Aragão, hein? Isso aí é uma coisa que também uma desgraça que aflige a maioria dos brasileiros, né? Cria-se uma fama, o cara quando cria uma fama, ele é enterrado com essa fama até o fim, né? O Barbosa, o goleiro da Copa de 50, ele morreu dizendo que o cara era frangueiro lá, né? Que tomou o gol do Didia no segundo tempo. E o Brasil perdeu a Copa. É muito simplista você taxar uma pessoa de uma certa coisa e essa pessoa carregar e vai se defender e não vai conseguir nunca, porque isso se propaga e vira quase uma verdade, né? Um monte de pessoas que eu entrevistei, eu perguntava isso, né, dessa fama e tal. O que eles diziam? Então, as pessoas às vezes confundem, como ele, além de ator, ele também era produtor, colocava lá o dinheiro, ele tinha uma preocupação a mais. Então a exigência, né, o perfeccionismo não pode ser confundido com arrogância, né? E muitos dos técnicos, atores,
falam que ele no trato assim era uma pessoa encantadora, né? Teve gente, claro, que falou mal, porque você não agrada a todos, né? No universo de 132 pessoas é natural que algumas pessoas falem bem, outras mal, ninguém agrada, enfim. Mas a maioria, e isso que é bacana, porque o público vai fazer o seu juízo, coloca como uma pessoa que era de fino trato, que era uma pessoa acessível, que tornava o ambiente de filmagem um ambiente sadio, irreverente, brincalhão, e as coisas fluíam muito bem. Eles davam todas as condições para técnico e artistas trabalharem. Eles tinham, na época, a preocupação em utilizar os melhores equipamentos. Ele montou a RA Produções, né, para dar todo o suporte fílmico para esses profissionais. Então, quem trabalhou com os Trapalhões, a maioria das pessoas saiu muito satisfeita, né? E essa questão da arrogância do Renato, eu acho que é uma coisa que as pessoas precisam rever, ou pelo menos não repetir, né? Porque tem muita gente que fala de orelhada, né? O cara é arrogante, então é arrogante. E aí isso vai virando. Então procura saber, né, essa questão. Eu lembro que isso ele falou até na entrevista, eu nem perguntei isso para a entrevista, e ele estava chateado com aquele episódio do motorista que falaram que ele mandou embora porque o motorista chamou ele de seu Didi. Ele falou, porra, eu nunca falei isso pro cara, meu, e os caras falaram isso, e eu tenho que ficar me defendendo, e isso nunca vai vir à tona, essa minha verdade, essa minha versão nunca, porque a versão segundo ele mentirosa é mais forte do que a versão verdadeira, né? Então isso vira uma lenda. Então é complicado. A briga sempre vende mais do que paz, né? Isso é exato. Quem quer saber? Pô, a maioria pergunta aqui, tem alguma fofoca? É uma desgraça, né? Os caras ele quer saber se um falou mal do outro, entendeu? Às vezes é complicado. O brasileiro, eu vou te falar uma coisa, eu sou brasileiro e às vezes eu lamento muito a nossa conduta, cara. Olha, Marco, mas é como a nossa fama de pessoas bonitas, ou eu que sou gentil, educado, fino. Isso, eu sempre, por exemplo, nas tuas costas eu falo mal de ti, por exemplo, tu é o chefe aqui e eu te trato bem na tua frente, mas, por exemplo, ontem eu estava até juntando um pessoal na internet para ver se a gente podia tomar alguma providência para fazer sumir. Ah, tá. E o Renzo tá nessa? Não necessariamente. Quer dizer, eu não posso falar sobre isso. Mas top secret por enquanto. Mas me diz uma coisa, Rafael, me conta uma coisa, quantas páginas tem o livro? O livro tem 552 páginas, né? Tem, além dessas 132 entrevistas, tem 2 álbuns de fotos, né? Essas fotos raras, inéditas. Tem um prefácio feito pelo Marcelo Fontana, tem um texto de apresentação do Cássio Escapim, um texto da orelha do Regis Martins, a capa da Andréa Pedro. Enfim, é um trabalho monumental de toda essa equipe, né, da editora Laços, a quem eu agradeço por fazer desse sonho uma realidade. Maravilha, é isso. Maravilha. Uma coisa interessante também dizer, só sobre um parênteses, tu estava falando das condições dadas pelo Renato Aragão na época, né? Eu me lembro que os estúdios dele chegaram a ser, se eu não me engano, os maiores do Brasil em área, né? Tipo, em metros quadrados. Tanto que, por exemplo, até quando vieram produções internacionais filmarem aqui, chegaram a contratar os serviços da empresa dele. Eu me lembro que aquele clipe, que na verdade é parte de um longa-metragem, que nunca foi lançado no Brasil, o Running Out of Luck, do Mick Jagger, quando ele veio fazer nos anos 80, e até o que passou aqui foi aquele clipe do Just Another Night, foi feito em associação com, os ingleses contrataram a Renato Aragão Produções. Tem um filme também muito interessante com Chevy Chase, dos anos 80, o pessoal deve se lembrar, Flash, Assassinato por Encomenda. Também as cenas no Rio usaram serviços da Renato Aragão Produções, e obviamente tem aquele Eu, Tu, Ele e os Outros, aquele filme com o grande Terence Hill e o Bud Spencer, que foi coproduzido por produção executiva do Renato Aragão. Então a gente não está falando desculpa a expressão, pouca merda, né? A estrutura é grande mesmo, sem contar os vários filmes que eles filmaram em locações,
lá no Pantanal e tudo mais, quer dizer, Serra Pelada. Exatamente, e né? tem uma coisa não também era que é comum muito naquela época pedida. fazer um filme inteiro na Serra Pelada, pelo amor de Deus, né? O Mazzaropi, por exemplo, que antecede ao Renato Aragão, construiu também, teve essa preocupação, essa visão empresarial. Em Taubaté, não é? Construiu também, isso. Uhum. Em Taubaté. Então, quer perguntar mais uma coisa aí, João, ou não? Não, eu acho que você perguntou tudo que podia. Renatinha, tem alguma pergunta a fazer? Adriana Siqueira? Bueno, pergunte aí. Pergunta aí. Não, por enquanto não. A gente fica até envergonhada, né? A gente realmente não sabe nada, né? Os caras são a sumidade. Adriana Siqueira. João, e o seu livro? Vai. João, e o seu livro, quando vai ser lançado? Peraí, não abriu, Rogério. Rogério, peraí. Eu não ouvi. Peraí. Abriu? Foi, vai. Ô, João, e o seu Não, livro? não abriu. Fala aqui. Ô, João, e o seu livro, quando vai ser lançado? Qual? Aquele que tem folhas corridas? Ah, tá. Não? Eu tô com uma dúvida agora se eu mato você e tiro o atestado de óbito ou se eu tiro o atestado de óbito e mato depois, o infeliz. Hoje é seu aniversário. E Não daí? começa com grosseria. Repete, por favor, antes de... repete o nome, por favor, do livro Rafael Spaca. Devagarinho pro pessoal que de repente está dirigindo, ouvindo a gente, está na rua. Repete o nome do livro aí e como a gente encontra o livro. O livro o nome dele é O Cinema dos Trapalhões, por quem fez e por quem viu. Ele é editado pela Editora Laços e pode ser encontrado no site da Editora Laços, que é o www.editoralaços.com.br. Vale lembrar que C cedilha não tem, né, na internet, então seria editoralacos.com.br. Exatamente. Né? E é Rafael Spaca com um C só, correto? Corretíssimo. E Isso. é bom dizer que... Eu já te mandei e-mail até que voltou, porque eu achava que, como sou italiano, teu nome é italiano, teu sobrenome? Isso. Eu achava que era com 2 Cs, que tem muitos nomes italianos que são assim com 2 Cs. Mas então, quero agradecer, a gente quer agradecer então, em nome da rádio aqui, se eu pudesse fazer isso, João, né? Agradecer por ter participado do programa com a gente. Foi um prazer, foi muito legal essa conversa, falar sobre os Trapalhões. E é isso, vamos pesquisar, vamos estudar mais e fazer justiça com nomes fortes que ajudaram a construir a nossa identidade cultural, audiovisual e todo esse repertório que milhões e milhões de pessoas carregam dentro de si. Maravilha. Então, obrigado, Rafael. Já sei que está praticamente na hora. Falta ainda um tempinho, eu acho, né? Não estou com o relógio aqui, mas ainda falta um tempinho. Você tem o tempo que você quiser, Marco Antônio.